Olá, B31, professor Anderson aqui para mais uma aula de matemática na nossa plataforma. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre resolução de problemas. Esse é um assunto que a gente vai trabalhar muito daqui para frente, né? Não é um assunto assim que em uma aula a gente resolve, até porque ele é um assunto complicado. Resolver problemas não é fazer cálculo, não é o que eu faço aqui. É um assunto que depende de ler, interpretar, pensar, raciocinar. E, em geral, o que acontece? Problema não é uma operação só. Eu tenho um problema nas mãos. Não é uma situação problema. Algo que, fulaninho tem tantas maçãs, comeu tantas maçãs com quantas ele ficou. Quando a gente está falando em problema matemático, problema efetivamente falando, tem muito dado envolvido, tem muita informação envolvida. E a gente precisa enriquecer esse nosso repertório de informações e o que a gente vai conseguir resolver disso ou não, certo? Então o assunto é resolução de problemas e a gente vai começar com um exemplo, tá? O exemplo é: Diana recebeu um bônus no salário. Ela recebeu um bônus. Pagou as contas atrasadas no valor de R$360 e dividiu o que sobrou com seus 3 filhos, ficando com R$35. De quanto foi o bônus que Diana recebeu? Então, botei aqui, observe. Para resolver problemas matemáticos, temos que entender bem cada uma das operações. Não basta entender, eu sei bem somar, mas eu tenho dificuldade de dividir. Não, a gente tem que entender como elas funcionam, o que tem de propriedade ali atrás. E a gente vem a bastantes vídeos, né, bastantes videoaulas falando sobre as propriedades de cada uma das operações. Nas situações reais, raros são os problemas que se resolvem com cálculos simples. Então, eu botei os 2 primeiros passos para resolver um problema, tá? A gente precisa de mais, tá? Devemos, primeiro, ler com atenção. Não basta, eu li aqui e tá, vou resolver. Não, tem que ler com atenção. E quando a gente lê com atenção, vem o segundo passo: identificar os dados do problema. A gente tem que conseguir ler e identificar os dados que esse problema está nos informando, está nos passando. O que esse problema nos diz? Que informação eu tenho aqui? Então, para começar, vamos fazer o seguinte: dá um pause, copia esse primeiro quadro, porque eu vou apagar até aqui, tá? E vou apagar daqui até aqui. Vou deixar o problema e vou deixar o quadro limpo na volta do problema, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá? Dá o pause aqui, vamos lá. Então, pessoal, depois de ler com atenção e identificar os dados do problema, a gente tem mais algumas coisas para fazer antes de dar uma resposta, tá? Terceiro, registrar o planejamento. Registrar o planejamento. É uma palavra só ali, eu não me planejei. Viu? O que tá no planejar bem? Aí não coube numa linha. Vamos tentar de novo. Registrar o planejamento. Pronto. Depois de registrar esse planejamento, eu vou mostrar para vocês o que significa isso, que é
pegar esses dados que a gente encontrou e organizar de forma a entender o que a gente precisa resolver, a gente vai executar o planejamento. O planejado. Vai resolver, vai executar, resolver. Próximo passo. Registrei, li com atenção, identifiquei os dados, registrei o meu planejamento, executei o que foi planejado. Eu vou verificar se funciona. Não adianta eu, achei uma resposta aqui, pronto, essa é a resposta. Verifica, testa para ver se funciona. Quando a gente testa para ver se funciona, às vezes a gente acha erros assim que, meu Deus, eu já tive situações de perguntar, né, para um aluno tá com uma situação simples assim. A pessoa tem 200, gasta 150 e o aluno vai lá e me diz que sobra 350. Tá, peraí. Tu verificou se funciona? Com quanto dinheiro ele começou? Começou com 200. Se ele comprou alguma coisa, ele pode terminar com 350 reais? Ele pode ter mais dinheiro do que antes? Se ele estava gastando. Por que as pessoas erram isso? Porque elas não passam por essa etapa aqui, ó. Não verifica se funciona. Quando a gente verifica se funciona, se eu tenho 200 e eu gasto 150, não pode sobrar mais do que eu tinha. Certo? Outra situação, eu tenho 300 reais, eu divido por 2 pessoas. Aí o aluno vai lá e me responde que cada um ganha 15. Ele vai lá, faz a divisão. E me responde que cada um ganha 15 reais. Será que está certo que cada um ganha 15? 15 mais 15 dá 300? Não, 15 mais 15 dá 30. Não dá 300. Se ele verifica se funciona, não erra. Agora, se não verifica, há uma grande chance de errar, certo? Essa, para mim, é a etapa mais importante, verificar se funciona. Mais importante de tudo, quando a gente verifica se funciona, a gente se tranquiliza com o resultado, certo? E a última etapa depois disso é responder o problema. Aí a gente pode responder, já verifiquei, já vejo, já vi se funciona, então eu vou lá e respondo. Tá? Vamos voltar para o problema da Diana. Primeiro passo, ler com atenção. Segundo passo, identificar os dados. Então vamos fazer esses 2 passos juntos, tá? Ler com atenção, que a gente já leu uma vez, e identificar os dados do problema. Diana recebeu um bônus no salário. Bom, ela recebeu um bônus, isso é uma informação, ó. Esse bônus no salário que ela recebeu, eu não sei de quanto foi. Eu só sei que ela recebeu. Ela recebeu um bônus. Então, estou lendo com atenção e identificando os dados. Eu já estou começando a registrar o meu planejamento. Eu já estou anotando as coisas, ó. Fazendo as 3 coisas quase ao mesmo tempo. Pagou as contas atrasadas no valor de 360 reais. Se ela pagou, ela vai ficar com mais dinheiro ou com menos dinheiro?
pagar as contas, eu ganho dinheiro ou eu gasto dinheiro? Se eu gasto dinheiro, eu vou somar ou eu vou diminuir do que ela ganhou? Eu vou diminuir. Ela gastou, pagou 360. Então, ela recebeu um bônus, ela gastou 360. Depois, ela dividiu, ó, já está até escrito aqui a divisão, ó. Dividiu o que sobrou com seus 3 filhos. Ela dividiu o que sobrou, dividiu o resto com seus 3 filhos. Ela dividiu entre os filhos ou com os filhos? Ela está nessa divisão ou só os filhos estão nessa divisão? Ela ficou com dinheiro, então ela está nessa divisão. Olha só como o problema tende a nos enrolar. Ela dividiu o que sobrou com seus 3 filhos. Ela dividiu por qual número? Dividiu por 4. Ela e os 3 filhos. Aparece 3 aqui, ó. Mas é com. Ela também tá. Mais ela. Então ela dividiu por 4. E ficou com 35. De quanto foi o bônus que Diana recebeu? Então, eu li com atenção, eu identifiquei os meus dados, eu registrei o meu planejamento. Agora vamos executar esse planejado aqui. Como é que eu vou descobrir esses valores aqui? Olha só, dividi por 4 e achei 35. Essa é a minha primeira pista. Dividiu por 4 e achou 35. Lembra que algumas aulas atrás, alguns vídeos atrás, a gente falou que a divisão e a multiplicação eram operações inversas? Que se eu sei por quanto eu dividi e quanto eu achei, se eu multiplicar, eu vou saber o que eu estava dividindo. Então, 4 vezes 35 dá 140. Isso quer dizer que 140 dividido por 4 tem que dar 35. 4 vezes 35 dá 140. Isso quer dizer que 140 dividido por 4 tem que dar 35. E agora? Agora eu já sei o subtraindo e o resto. Qual é a operação que eu tenho que usar aqui para saber qual é esse valor? Esse valor aqui, o bônus. Se eu sei que esse número menos esse dá isso, qual é a operação inversa aqui? Que esse mais esse vai dar o valor de lá de cima. Isso aqui a gente viu também nas propriedades quando eu estava vendo a subtração. A adição e a subtração também são operações inversas. Então, se eu fizer 360 mais 140, eu vou ter 500. Isso quer dizer que 500 menos 360 dá 140. Agora, nós vamos verificar se funciona. Essa é a parte mais importante. Vamos ver. Ela recebeu 500. Fiz o teste, né? Fiz aqui. Registrei, planejei e executei.
Agora eu vou verificar se funciona. Ela recebeu 500. Se ela gastou 360 em conta, tem que sobrar 140. Beleza. Esse 140, ela divide ela e os 3 filhos. Com os 3 filhos, divide por 4. Ficando com R$35. Deu certo. Eu verifiquei e funciona. Se eu verifiquei e funciona, eu posso responder a minha pergunta. De quanto foi o bônus que Diana recebeu? O bônus foi de R$500. O bônus foi de R$500. Se eu não leio com atenção, se eu não identifico os dados, se eu não registro, executo e verifico, eu posso responder qualquer loucurada ali. Eu preciso ter tranquilidade e calma para fazer essas coisas. Porque é melhor que a gente não responda, às vezes é melhor que não responda, do que responder uma coisa que não tem absolutamente nenhuma relação com o problema. O que a gente vai fazer? Vai dar um pause, vai copiar isso aqui, de repente volta, ouve de novo, presta atenção de novo em como eu fiz. E quando vocês voltarem do pause, eu vou colocar um segundo problema para a gente pensar, tá? Então, pessoal, nosso segundo exemplo. E nós vamos seguir a sequência, né? Ler com atenção, identificar os dados, planejar, executar, verificar e responder. Certo? Vamos lá. Vamos ler com atenção. A mãe de Daniela coleciona livros e DVDs. Falando de duas coisas diferentes. Ó. Ela tem 180 itens na coleção, sendo que tem 22 livros a mais do que DVDs. Quantos livros e quantos DVDs a mãe de Daniela tem a mãe de Daniela? Ok, a gente tem que descobrir duas informações, livros e DVDs. No total de livros e de DVDs, tem 180 itens. Mas tem uma informação aqui, ó. Ela tem 22 livros a mais do que DVDs. Então, a gente vai ter que usar essa informação. Eu, pelo menos, acho que a gente vai ter que usar. A gente já leu, já identificou. Vamos planejar. O que a gente sabe? Que ela tem livros, que ela tem DVDs, e que são 22 livros a mais do que DVDs. Espera aí. Vamos pensar. Se tirasse 22 livros daqui, isso aqui seria igual, né? Se tirar 22 livros daqui, livro e DVD vai ficar igual. Ah, tem uma pista aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte. E o total disso aqui é 180. Livros.
ela tem 22 a mais do que os DVDs. Se eu tirar esses 22 livros, esses dois números vão ser iguais. Boa. Então vamos tirar. Vamos tirar do total? Vamos tirar esses 22 livros. 0 menos 2 dá 8. Depois a gente devolve, né? 10 menos 2 dá 8. 7 menos 2 dá 5. 1. Se não tivesse esses livros a mais, ela teria 158. Ia ser igual livro e DVD. Ou eu penso qual é o número que ele mais ele dá 158, ou eu posso vir aqui e dividir por 2, porque agora está igual esses dois números, entre livro e DVD. Eu tirei 22 livros. Vamos lá. 7, 14, sobra 1. 9, 18, não sobra nada. 79. Ela tem 79 DVDs e 79 mais 22 livros. Como assim, senhor? Sim, 79 mais 22. Por quê? Porque ela tem 22 livros a mais do que DVDs. 9 mais 2 dá 11, 7, 8, 9, 10. Ela tem 101 livros. Vamos ver se isso funciona. 101 menos 79. Dá 9 e dá 11. 11 menos 9 dá 2, 9 menos 7 dá 2. Ela tem 21 livros, 22 livros a mais do que DVD. Verdade, 22 livros a mais do que DVD. E no total tem 180. 101 mais 79. No total ela tem 180. Deu certo. Então, ela tem 101 livros e 79 DVDs. Deu para melhorar um pouquinho a compreensão disso? Eu vou botar um probleminha só, bem simples, para vocês tentarem elaborar e responder, tá? E vocês vão me mandar. Mais para frente, em alguma aula mais para frente, eu vou voltar para esse assunto e trazer outros problemas para vocês responderem, tá? Nessa vai ser um só. Dá um pause, copia esse para eu botar o problema para vocês. Certo, turma? Para finalizar, então, uma atividade para vocês resolverem, resolva o problema. E para resolver o problema, ler com atenção, identificar, planejar, executar, verificar, responder. Certo? Paulo e Flávio têm juntos 70 anos. Se somar a idade dos dois, dá 70 anos. Flávio é 6 anos mais velho do que Paulo. Qual a idade de cada um deles? Pegar essas informações, descobrir quantos anos um tem, quantos anos o outro tem. A minha dica é bem parecido com o exemplo 2. Ao invés de CDs e DVDs, a gente está falando da idade de duas pessoas. Tá? Pensa, dá o pause aí, aquele para copiar, né? Resolve e depois de resolver, manda para mim. Fico esperando. Até a próxima. Tchau, tchau.